Olá! Na sessão de hoje vamos trabalhar a concepção de fichas de unidades curriculares. Vamos pensar em que estratégias poderemos utilizar para estruturar uma disciplina num curso com 40 graus, como é que eu devo criar os planos curriculares, com a definição dos objetivos cognitivos da aprendizagem, das competências a desenvolver e das estratégias de instrução. E vamos também refletir sobre a organização dos conteúdos, a definição das metodologias de avaliação e a bibliografia de suporte, num alinhamento claro e coerente entre todos os elementos. A realização de uma unidade curricular ou ação de formação implica uma organização cuidada para que decorra sem incidentes. Assim, uma das formas de evitar problemas a quando da sua operacionalização é a elaboração de um plano de formação, um plano curricular adequado, estruturado, sistematizado. Este plano deverá incluir os resultados esperados da formação, o que se irá fazer para obter e como avaliar esses resultados. Os resultados esperados dependem do perfil final que se deseja obter, em função das necessidades e características dos alunos e objetivos da formação. No que concerne às ações para atingir os resultados, importa selecionar as atividades pedagógicas e os meios em função dos condicionalismos, recursos e tempo disponível. Por fim, no que concerne à avaliação, importa elaborar instrumentos em função dos objetivos. A elaboração deste plano de formação deve seguir um modelo de instrução. O modelo de instrução é definido através do resultado que se espera com a formação, ou seja, o que é que nós vamos fazer para conseguir obter esses resultados? Como é que nós vamos elaborar um plano de formação para, no final, sermos capazes de avaliar os resultados obtidos? E o que é um modelo de instrução? Um modelo de instrução corresponde a um modelo de desenvolvimento de um curso que pretende ser um guia para a definição de todos os procedimentos de gestão, planeamento, desenvolvimento e implementação de um processo de aprendizagem. Existem mais de 100 modelos de instrução, mas a maior diferença entre eles reside, essencialmente, ao nível do número e nome dos passos a seguir, assim como na sequência das ações recomendadas. Quase todos são baseados no modelo genérico EDI: análise, desenho, desenvolvimento, implementação e avaliação. O modelo EDI é composto por estas 5 etapas. Esta imagem ilustra a interatividade do processo de desenho de instrução do modelo EDI, na qual o resultado da avaliação formativa em cada fase pode implicar a revisão da fase anterior. O produto final de uma fase constitui o produto inicial da fase seguinte. Baseado no modelo EDI, de seguida apresentam-se as tarefas que devem ser executadas em cada uma das etapas. Na fase de análise, é importante fazer um levantamento das necessidades de formação, definir as metas de aprendizagem para o curso, selecionar de forma geral as estratégias de ensino e aprendizagem, especificar o público-alvo e a própria instituição, estimar os recursos e os custos necessários e definir os pré-requisitos que o aluno deve possuir antes de iniciar a aprendizagem. Depois, na fase de concepção, é importante desenvolver, especificar os objetivos de aprendizagem para cada unidade, identificar e sequenciar os passos de aprendizagem necessários para atingir os objetivos, desenvolver os métodos de avaliação que demonstrem que o aluno atingiu os objetivos, desenhar atividades de aprendizagem que irão ajudar os alunos a desenvolver as competências e a atingir os objetivos. Na fase de desenvolvimento, deve-se selecionar a metodologia para a distribuição, para a difusão do curso, desenvolver ou reutilizar os materiais formativos, sintetizar e sequenciar os recursos de forma a constituir um curso. A
fase de implementação corresponde à fase em que se cria um plano de gestão do curso, se conduz a própria implementação, ocorre o processo de implementação, de tutoria e acompanhamento. Na fase de avaliação, importa rever e avaliar cada fase, porque não estamos aqui neste momento a avaliar o alcance dos objetivos cognitivos, estamos sim a avaliar o processo. Por isso é importante avaliar o trabalho que foi feito em cada uma destas fases do modelo EDI, garantindo que o produto resultante é o que seria de esperar. Recorrer a avaliações externas muitas vezes poderá ser uma boa estratégia. Embora seja comum a noção de que as metodologias para o desenho da instrução são rígidas e lineares, na realidade é uma forma extremamente estruturada, mas dinâmica, de concepção e desenvolvimento assente num processo de avaliação permanente. Nesta fase, eu aconselho a visualizar este vídeo que exemplifica as diferentes fases do modelo EDI. Na etapa da análise do contexto de formação, portanto, a primeira etapa, caracteriza-se pelo enquadramento do ambiente de aprendizagem, nomeadamente pela identificação da unidade de formação, do curso, do ano letivo, do ano do curso, do ambiente de sala de aula, da duração do curso, da periodicidade das aulas presenciais, ou síncronas ou assíncronas, do número de alunos inscritos. Entender uma ideia ou conceito não ocorre de forma isolada dos aspectos da vida da universidade. Acontece no contexto do curso, do departamento, da instituição. Estes fatores contextuais terão efeitos na aprendizagem dos alunos. Então, neste momento, vamos analisar ou selecionar uma das nossas unidades curriculares e vamos definir qual é o contexto de formação em que vamos trabalhar. A etapa da análise do contexto de formação caracteriza-se também pela análise contextual, onde vamos enquadrar de forma geral o ambiente em que ocorre. Portanto, eu aqui tenho um exemplo. O nome do curso, o ano letivo, o ano do curso, o ambiente de sala de aula, a duração, a periodicidade e o número de alunos inscritos. Portanto, nesta fase, esta é a atividade que é sugerida. Eu vou analisar um dos meus cursos e vou preparar a análise de contexto. A identificação das características gerais dos alunos inclui um levantamento sobre a motivação perante a matéria em estudo, as expectativas, as experiências, a cultura, a personalidade, os talentos especiais e as habilidades para trabalhar em determinados ambientes, e ainda elementos mensuráveis como a idade e a facilidade do acesso à internet. Este processo auxilia o reconhecimento do ambiente de formação e a identificação dos principais fatores que poderão condicionar, influenciar as estratégias e poderão influenciar as aprendizagens dos estudantes. Os resultados obtidos suportam futuras tomadas de decisão. Por exemplo, há atividades que resultam muito bem em turmas pequenas, mas são impraticáveis em turmas de grandes dimensões. Ou ainda, que não serão possíveis de implementar num curto espaço de tempo, entre outros condicionalismos contextuais. A facilidade de acesso à internet é crucial para o sucesso da aprendizagem baseada na web. A sua inexistência põe em causa o processo de integração. Por essa razão é útil, quando do início do curso, fazer o inquérito ou garantir que todos têm acesso, ou um bom acesso à internet. Nesta fase, segunda etapa desta atividade, ainda na análise do contexto, propõe-se uma análise, se possível, da determinação, quais é que são ou poderão ser as motivações dos estudantes face à matéria em estudo, as suas expectativas, preencher cada uma destas características, porque mais tarde vão facilitar a definição das estratégias de instrução. De seguida, ainda nesta fase de análise, vamos definir quais as competências a desenvolver e os objetivos a atingir. A explicitação das necessidades de instrução pela determinação dos objetivos globais da unidade ou curso e das competências a desenvolver é esta fase necessária como um meio para o professor planear a instrução apropriada, selecionar e organizar as atividades de instrução
e definir os recursos que irão facilitar a aprendizagem efetiva e objetiva. Constitui um guia para facilitar a avaliação e um guia para os alunos. Os resultados da aprendizagem, os Learning Outcomes, correspondem a um conjunto de competências adquiridas após a conclusão de um processo de aprendizagem, curto ou longo. Estes resultados podem ser identificados e relacionados com programas completos do ciclo de estudo, primeiro ou segundo, ou com unidades ou cursos individuais. Os resultados da aprendizagem descrevem tão precisamente quanto possível o que é que se espera que aconteça após a frequência de uma unidade ou curso. As expressões que descrevem os resultados da aprendizagem podem incluir a explicitação de um comportamento, as condições e o nível de performance. Os resultados da aprendizagem podem ser cognitivos, psicomotores ou afetivos. Em alguns casos, podem refletir 2 ou mais domínios. O termo Learning Outcome pode ser utilizado como alternativa a competências a adquirir, que utiliza o conhecimento como parte integrante e foca a sua atenção no que está a ser aprendido, em detrimento da forma como está a ser aprendido. Os objetivos globais, ou gerais, pretendem apontar direções genéricas sobre as metas a alcançar com a unidade de formação. Metas essas que serão detalhadas posteriormente na fase de desenho. Por exemplo, podemos ter o seguinte objetivo geral: eu pretendo com a unidade curricular criar um sistema de e-learning no contexto organizacional ou no contexto educacional. Paralelamente à definição dos objetivos globais da unidade de formação, importa determinar quais os objetivos transversais traçados para o curso. Este processo é muitas vezes esquecido ou secundarizado. No entanto, há trabalhos de investigação que enaltecem a importância desta classificação e os resultados deverão ser considerados numa fase posterior a quando da definição das estratégias de instrução. Nos dias atuais, qualquer processo de formação presencial, em learning ou be-learning, deve considerar não só o desenvolvimento de competências específicas, como competências transversais. As empresas não querem contratar um colaborador muito capaz tecnicamente, mas que não seja capaz de trabalhar em equipa, que chegue sempre atrasado às reuniões e que não tenha espírito de iniciativa. É claro que o peso dado a estas competências varia consoante o tipo de trabalho, mas são indiscutivelmente essenciais para um bom profissional. Sugiro agora uma pequena pausa para assistir a este vídeo sobre as competências atuais de um bom profissional. Portanto, para além dos objetivos específicos, são também definidos os objetivos transversais, as competências transversais. A observação e análise das dinâmicas que ocorrem nos mercados de trabalho exige uma adequada resposta dos sistemas educativos, especialmente no contexto do ensino superior. Este cenário provoca, por vezes, oscilações relativas às competências a desenvolver. Por exemplo, apresento aqui as últimas referências do Fórum Económico Mundial. É importante que atualmente um recém-licenciado seja capaz de resolver problemas complexos, ter o pensamento crítico, ser criativo, saber escolher e motivar equipas, coordenar-se bem com os outros, estar atento à reação dos outros, avaliar o custo-benefício das suas decisões, procurar soluções para pessoas, ser diplomático e conciliador, ser flexível no uso do conhecimento. Será um desafio, mais à frente, considerar não só o desenvolvimento dos objetivos cognitivos e, simultaneamente, nas atividades de aprendizagem propostas, impulsionar o desenvolvimento destas competências. Nesta fase, aconselho a definir para o curso em desenvolvimento os objetivos de aprendizagem e também gerais, estamos a falar ainda de forma geral, e também quais é que são as competências transversais mais importantes que devem ser trabalhadas na unidade curricular ou curso. Após definir os objetivos gerais do curso em desenvolvimento, é necessário especificar tão claramente quanto possível o que é que se pretende com a formação. Em contexto educacional, definir os objetivos de aprendizagem significa estruturar de forma consciente o percurso de aprendizagem, de modo a criar oportunidades de mudança de pensamento,
ação, conduta. É mais fácil alcançar os objetivos quando estes são bem definidos. Assiste-se por vezes à existência de objetivos implícitos relacionados com os aspectos cognitivos de alta abstração. Ou seja, pretende-se que os estudantes atinjam um nível de maturidade de conhecimento que não reflete os objetivos definidos. A definição clara e estruturada dos objetivos de instrução, tendo em conta os contextos de aprendizagem, direciona o processo de ensino para a escolha adequada das estratégias de aprendizagem, das estratégias pedagógicas, dos métodos da fronteira dos conteúdos específicos, das ferramentas web, dos instrumentos de avaliação e, consequentemente, para uma aprendizagem efetiva e duradoura. É absolutamente importante exprimir os objetivos em termos operacionais, isto é, que os comportamentos esperados sejam observáveis, para que se possa avaliar em que medida, forma ou não, foram ou não atingidos. Isto de especificar os objetivos de aprendizagem nem sempre é fácil, mas é certamente a etapa mais importante de todo o processo de criação de qualquer ambiente de aprendizagem. Uma vez encontrados os objetivos, tudo funcionará no sentido de promover o alcance dos mesmos. Ora, se estes não estiverem bem definidos, corremos o risco de direcionar a formação no sentido contrário ao que na realidade se pretende. Então vamos estudar mais em pormenor. Vamos a isso? Vamos, neste momento, especificar os nossos objetivos da aprendizagem. Os objetivos da aprendizagem constituem uma fórmula em torno de 4 componentes principais: a audiência, comportamento, o nível e a condição. A audiência trata-se de especificar o público-alvo. Por exemplo, os estudantes deverão, os participantes serão capazes. O comportamento é um verbo ativo, mensurável. A necessidade de escolher um verbo de ação que melhor descreva o tipo de comportamento que o estudante deve adotar após a instrução. Tais comportamentos devem ser expressos através de verbos ativos, como listar, explicar ou identificar. Um verbo de ação é a componente mais importante de um objetivo de aprendizagem, pois indica o que será realizado durante a instrução. Deve evitar-se o uso de verbos como compreender, saber, aumentar a sensibilização. Compreender, ainda conseguimos avaliar o entendimento. Agora, saber ou aumentar a sensibilização, com que nível? Estes são muito difíceis de mensurar. Como é que eu vou medir o aumento da sensibilidade? Portanto, é necessário especificar muito bem. Saber a que nível? Saber aplicar, saber criticar, saber avaliar. Principalmente o verbo saber ou aumentar a sensibilidade, não devemos utilizar esse tipo de verbos. Por exemplo, é preferível ter um objetivo e enumerar as etapas de desenvolvimento de um projeto, em vez de saber as etapas do desenvolvimento de um projeto. A dimensão do nível descreve o nível de exigência a ser atingido pelo estudante em termos de quantidade, qualidade e limitação de tempo e que resulta no grau de complexidade. A unidade de curso será tanto mais difícil quanto o número de objetivos classificados no nível de complexidade superior. É mais complexo criticar uma ação do que saber enumerar a ação. A dimensão da condição corresponde às condições de tempo e lugar nas quais a tarefa deve ser realizada. As condições podem também identificar os instrumentos, procedimentos, materiais ou instalações a serem usadas para executar uma tarefa. Por exemplo, sem referência a um manual ou através da consulta de um mapa. A combinação destes elementos resulta na formulação de objetivos de aprendizagem eficazes. Em resumo, um objetivo cognitivo específico deve ser mensurável, observável, uma ação, direcionado para uma audiência e para um determinado nível de complexidade, executado mediante determinadas condições. O domínio cognitivo diz respeito a conhecimentos e competências intelectuais, tais como a compreensão, a organização de ideias, a análise, a síntese, a aplicação,
a obtenção de soluções para problemas, a avaliação de ideias ou ações. É, portanto, nesta fase que os objetivos globais da unidade de formação, identificados na anterior fase de análise, são detalhados agora nesta fase de desenho do modelo de instrução. Na especificação dos objetivos da aprendizagem, Bloom sugere o recurso a uma taxonomia para a ordenação de acordo com os níveis de complexidade. O nível de conhecimento inclui os comportamentos que acentuam a importância de reconhecer as ideias, materiais e fenómenos. Recordar unidades de informação específicas e suscetíveis de serem assimiladas. No nível de compreensão, espera-se que os alunos entendam o que se transmite, de alguma forma, possam fazer uso do material ou ideias que contém. O aluno deverá possuir a capacidade de traduzir um problema apresentado pelas suas próprias palavras e resumir uma extensa comunicação. Deve ainda possuir a capacidade de interpretação e extrapolar os conhecimentos adquiridos na exemplificação de novas situações. A hierarquia estabelecida na taxonomia de Bloom sugere que o alcance de um nível de conhecimento pressupõe a aquisição dos níveis inferiores. O nível denominado de aplicação tem como condição prévia a compreensão. O aluno só pode aplicar aquilo que compreende. Poderá explicar corretamente um procedimento, mas pode ter dificuldade em demonstrá-lo na prática. O nível de análise implica a capacidade de fracionar o material nas suas partes constituintes, na determinação das relações existentes, percebendo o modelo de organização. Distinguir, por exemplo, numa comunicação, quais são os dados, as hipóteses, as conclusões e as razões, separando o material pertinente do acessório. O nível de síntese implica a capacidade de reunir as partes para formar um todo. Este processo exige a capacidade de trabalhar com elementos e combiná-los de tal forma que constituem um esquema ou estrutura que antes não estava claramente presente. De forma geral, implica a combinação de partes de experiências anteriores com novos materiais, reconstruindo um espaço integrado. Por fim, o último nível de complexidade, a avaliação, define a capacidade de formação de juízos sobre valores de ideias, obras, soluções, métodos ou materiais com um propósito determinado. Os juízos podem ser quantitativos ou qualitativos. Apresento agora aqui esta tabela com alguns exemplos de questões de avaliação de objetivos específicos no âmbito dos sistemas e tecnologias de informação e classificadas de acordo com a taxonomia de Bloom. Aqui eu apresento mais um conjunto de objetivos classificados na taxonomia de Bloom e alguns exemplos de questões que depois poderão estar presentes na avaliação. Para além do domínio cognitivo, a avaliação das competências intelectuais, podemos ter objetivos classificados no domínio afetivo ou psicomotor. No domínio afetivo, relaciona-se com a capacidade emocional da aprendizagem, tais como a capacidade de ouvir, ou seja, entender o valor, vontade de interiorizar o valor, de priorizar o valor e de interiorizar esse valor. Esta tabela apresenta os possíveis verbos de ação a usar, assim como um conjunto de exemplos. No domínio psicomotor, podemos referir a capacidade de observar, estar preparado para executar a tarefa com suporte e supervisão, executar a tarefa autonomamente, conseguir inovar na tarefa. Esta tabela apresenta os possíveis verbos de ação a usar, assim como um conjunto de exemplos. A especificação dos objetivos cognitivos facilita o entendimento por parte de todos os intervenientes no processo de formação sobre o que se pretende com a unidade curricular. Existem várias taxonomias, como aquelas que são apresentadas neste diapositivo. O mais importante é clarificar os objetivos de aprendizagem,
usar um ou outro autor na definição dos objetivos não é muito relevante. O mais relevante é perceber o que é que eu pretendo com a unidade curricular, como é que eu vou avaliar o alcance desses mesmos objetivos. Para fazermos uma pausa e percebermos um pouco melhor o que é a taxonomia de Bloom, eu sugiro a visualização destes dois vídeos. Nesta tabela encontra outros exemplos de objetivos de aprendizagem, verbos de ação usados e respectivos níveis de conhecimento. Nem sempre é fácil e podemos verificar, como está nesta tabela, nós podemos utilizar o mesmo verbo para avaliar competências diferentes. Por isso é que é importante alguma prática na definição, na estruturação dos objetivos de aprendizagem. Agora, para além do domínio cognitivo, temos aqui também mais alguns exemplos de verbos de ação no domínio afetivo e também no domínio psicomotor. Quando nós definimos um objetivo, muitas vezes é fácil eu identificar, mas é mais complexo eu mesmo criar os objetivos. Podemos seguir alguns critérios. Por exemplo, algo como, no final do curso, o formando será capaz de confeccionar várias iguarias. É um comportamento a observar. Para um número alargado de pessoas, respeitando receituários, as emendas programadas e os planos dietéticos pré-estabelecidos. Portanto, aqui vamos dizer com que condições é que o estudante vai desenvolver, confeccionar as iguarias, executando as tarefas nos tempos pré-definidos. Portanto, aqui há um critério. Aqui são mais algumas taxonomias e a atividade que se propõe agora, neste momento, é definir os objetivos específicos para a unidade ou curso que está a criar. Após a definição dos objetivos, especificação dos objetivos da unidade que está a criar, objetivos esses que podem ser os cognitivos, psicomotores, afetivos, vamos então dar lugar à definição das metodologias de avaliação. Como vimos, a definição dos objetivos constitui o pilar para o desenho eficaz de um curso. Mas como é que vamos determinar se os alunos atingiram os objetivos? Avaliando. Após a especificação dos objetivos de aprendizagem, segue a definição das metodologias de avaliação, através das quais se pretende estruturar o modo para determinar se os alunos atingiram os objetivos definidos. Nesta fase, a questão essencial é: como é que os alunos irão demonstrar se atingiram os objetivos do curso? Para objetivos diferentes, pode recorrer-se a questões de avaliação de natureza semelhante. Simultaneamente, o mesmo objetivo pode ser avaliado por questões de diferentes naturezas. A avaliação sumativa dá-se após a conclusão da instrução. A avaliação formativa corresponde a uma contínua coleção de reflexões e monitorização do processo de aprendizagem. A avaliação sumativa tem como propósito fundamental reportar o alcance dos objetivos atingidos pelos alunos. Normalmente é utilizado um exame final no curso. A avaliação formativa inclui todas as atividades desenhadas para motivar os alunos, enaltecer o entendimento, fornecer a indicação dos seus progressos. Normalmente inclui feedback sobre a matéria em estudo, diálogo com o professor e os alunos, questionários de autoavaliação que auxiliam a monitorização do progresso e, simultaneamente, a preparação para uma avaliação final. A opção por uma avaliação sumativa presencial com recurso às tecnologias web permite a exploração das vantagens associadas ao registro digital da avaliação, evita problemas de identidade das avaliações online e facilita a resolução de eventuais problemas técnicos. Ambas as formas de avaliação poderão ser efetuadas no modo presencial ou online, com ou sem supervisão. A maioria dos cursos à distância recorre a ambos os modos de avaliação sumativa e formativa.
Um teste efetuado na internet torna-se flexível em termos de tempo e lugar. É possível fornecer um feedback imediato às respostas dos alunos e reduzir os custos de impressão. Portanto, continuamos aqui a seguir as etapas do modelo EDI, mas agora adaptadas também aos ambientes online, essencialmente aos ambientes híbridos. Por isso seguimos o modelo MIPO. Na tomada de decisão sobre o que avaliar, é útil entender claramente os objetivos da aprendizagem. A avaliação deve ser desenhada para permitir aos alunos demonstrar que atingiram os objetivos. Oferecer um curso online sem avaliação dos alunos não é diferente de inserir posts num website estático. Nós podemos identificar algumas razões porque a avaliação é tão importante para determinar se os objetivos de aprendizagem foram atingidos, para identificar e eliminar barreiras no processo de aprendizagem, para motivar e manter os alunos envolvidos na aprendizagem, com diferentes ferramentas de avaliação, como os trabalhos, testes e discussões, para oferecer aos alunos a oportunidade de descobrirem as suas próprias fraquezas e encorajar o melhoramento, para incentivar as instituições a melhorarem o seu desenvolvimento profissional, para mediar a comunicação entre a instituição, os alunos e a administração. Apesar das exigências de tempo para a preparação da primeira edição de um teste, as futuras reutilizações beneficiarão desse investimento. Importa ainda referir a eventual falta de controle por parte do instrutor sobre o ambiente no qual os alunos fazem o exame, quando este é online. Dificuldades técnicas podem constituir um obstáculo também. O aluno pode perder uma ligação à internet, não ter a possibilidade de continuar o seu trabalho, se apenas for permitido uma tentativa para a resolução do teste. A eventual dificuldade em atestar a identidade conduz à ponderação sobre o peso do resultado do teste online na avaliação final. O instrutor online deve combinar o uso de várias técnicas de avaliação para medir os resultados da aprendizagem e auxiliar a construção do conhecimento por parte do aluno. É importante que uma questão cuja a correção não se limite a uma palavra de correto ou incorreto, sem uma explicação adicional, porque desta forma o aluno não extrai nenhum conhecimento desse feedback. Se um aluno apenas recebe uma nota ou um reconhecimento que o trabalho foi recebido, a utilidade e o valor motivacional da tarefa proposta diminuem significativamente. Acresce ainda a importância do fornecimento de um feedback que inclua uma carga motivacional, energética e memorável. O feedback aos alunos deverá ser efetuado após não mais de uma semana depois da submissão. Quanto mais tempo os alunos esperam, menos entusiasmados se tornam e poderão hesitar na participação numa próxima atividade. Em resumo, continuando seguindo o modelo MIPO, modelo de integração, trata-se apenas de um modelo de integração das tecnologias no ensino presencial, portanto um modelo blended. Podemos ter uma avaliação do tipo formativa ou sumativa em modo presencial online. Online com supervisão ou online sem supervisão. A determinação da natureza das questões a elaborar a quando da avaliação e dos critérios deverão ser baseados nos objetivos definidos e amplamente divulgados nas aulas presenciais, através também dos ambientes web. Estes procedimentos criam estruturas para que os alunos entendam claramente o que se pretende e sejam capazes de avaliar os seus próprios trabalhos. A identificação da natureza das questões de avaliação para cada um dos objetivos cognitivos, segundo uma estrutura tabular, poderá facilitar o alinhamento, evitar desvios, direcionar o desenho das atividades e proporcionar o entendimento por parte dos intervenientes. Para objetivos diferentes, pode recorrer-se a questões de avaliação de natureza semelhante. Simultaneamente, o mesmo objetivo pode ser avaliado por questões de natureza diferente. As questões de natureza objetiva são úteis para a avaliação de conhecimentos classificados em qualquer um dos níveis de complexidade da taxonomia de Bloom e para facilitar a autoavaliação e correção. Pode ser do tipo questões verdadeiro ou falso,
questões para completar, questões de ligação, questões de ordenação, questões para eliminação de items, questões de escolha múltipla, etc. A elaboração deste tipo de questões torna-se mais complexa na avaliação de níveis superiores de conhecimento. Tem a desvantagem de não permitir que os alunos construam as suas próprias respostas. As questões de natureza prática pretendem avaliar a habilidade e a destreza dos alunos na execução de um determinado domínio prático de conhecimento. Estas questões revelam-se especialmente úteis para a avaliação das aprendizagens ao nível da aplicação de saberes, nível 3 da taxonomia de Bloom. As questões de natureza discursiva pretendem exigir do aluno a observação de um fenómeno, um julgamento, uma organização ou um pensamento crítico. Acresce neste contexto a apreciação sobre a capacidade de síntese e de expressão escrita. Este tipo de questões revela-se especialmente útil na avaliação de resultados mais complexos da aprendizagem, nível 4, 5, 6 da taxonomia de Bloom. Para descansarmos também um pouco, eu convido a assistir este pequeno vídeo sobre os objetivos de aprendizagem. Portanto, neste slide nós temos aqui uma breve descrição, o paralelismo, onde nós temos as questões de natureza prática, que poderão ser avaliadas incluindo elementos discursivos, assim como as questões de natureza discursiva poderão incluir elementos de caráter prático, justificando a designação de prática ou discursiva. E a criação, conforme neste slide é apresentado, de uma estrutura tabular entre os objetivos cognitivos definidos. Por exemplo, objetivo cognitivo 1, que corresponde ao ponto 1.1 da matéria, vai ser avaliado com questões de natureza objetiva. A criação desta estrutura entre os objetivos e a natureza das questões a avaliar poderá facilitar todo o entendimento. O meu desafio nesta fase é: vamos criar também nós esta tabela. Como é que eu vou avaliar cada um dos objetivos definidos para a unidade curricular? Vamos agora falar um bocadinho sobre o processo de concepção de programas de formação. Após todas estas etapas, é necessário definir o programa, os módulos a ser estudados. E o conceito de módulo pode ser definido como unidade de curta duração, completa em si mesma, com uma função própria e simultaneamente autónoma, integrável com outras unidades numa estrutura modular de formação. Quando nós definimos um módulo, na nossa unidade curricular podemos ter vários módulos a estudar. Cada módulo deve ser autónomo, deve ser autossuficiente, deve haver a possibilidade de mecanismos de articulação e combinação com os restantes módulos e a competência ou objetivo que nós vamos desenvolver estudando aquele módulo deve ser observável. Como pode comprovar pelo estudo que tem vindo a fazer, a avaliação tem um papel principal para conduzir, medir a evolução dos alunos no percurso de aprendizagem. Após a especificação dos objetivos de aprendizagem e da definição da metodologia da avaliação, vamos agora, então, definir no nosso curso a sequência de conteúdos a estudar, muitas vezes denominada por programa de curso. A sequenciação dos conteúdos de aprendizagem é efetuada após a especificação dos objetivos da aprendizagem e do desenho dos modos de avaliação. Este processo pretende definir um percurso de matérias a estudar, orientado para os objetivos, e evitar a inclusão de tópicos programáticos extrapolados das necessidades de unidade ou curso. Temos aqui um exemplo da definição dos módulos programáticos. O objetivo de estabelecer os módulos após a avaliação e após a definição dos objetivos cognitivos é justamente não pensar a unidade curricular por módulos, pensar a unidade curricular por objetivos. E os módulos surgem decorrentes dos objetivos. Portanto, nesta fase, o que vamos definir e o desafio é: vamos estabelecer quais é que são os módulos a estudar, os temas a estudar, para ajudar os estudantes a alcançar os objetivos e estar naturalmente alinhados com o processo de avaliação.
Uma das implicações do preenchimento das fichas das unidades curriculares é a necessidade de mostrar a coerência dos conteúdos programados com os objetivos. Mais uma vez, neste alinhamento, só estou a definir os conteúdos depois de definir os objetivos, para garantir este alinhamento. Então, como é que eu faço essa demonstração? A construção de um sistema tabular para corresponder os objetivos à sequência de conteúdos facilita este referido alinhamento. Ao contrário de muitas práticas atuais, só nesta etapa de desenvolvimento de um curso, online ou não, é que lhe propomos a definição do programa. Pode parecer estranho, mas desta forma evitamos, por um lado, introduzir no curso matérias que não são alvo de avaliação nem conduzem ao alcance de nenhum objetivo. Por outro, se o programa fosse definido antes dos objetivos, correríamos o risco destes últimos serem apenas baseados nos conteúdos, frequentemente associados aos 2 primeiros níveis da taxonomia de Bloom, que já estudamos. O que, não estando incorreto, poderia limitar muito o desenvolvimento seguido no curso. Nesta atividade, podemos, por exemplo, escrever um texto como: procurou-se conduzir todo o processo numa orientação por objetivos claros, que legitime o processo de ensino-aprendizagem, de avaliação e, simultaneamente, facilite e justifique o posterior desenho das estratégias de instrução. A criação de uma estrutura tabular composta pelos objetivos cognitivos agrupado pelos módulos facilita a organização do processo e auxilia a validação do módulo. Foi importante considerar o balanceamento entre os níveis de exigência estabelecidos nos objetivos cognitivos e o tempo disponível para a unidade curricular, pois o alcance de níveis superiores de conhecimento exige mais tempo e apoio por parte do professor. E depois de seguida apresentávamos então a estrutura tabular que cruza os objetivos com cada um dos módulos. E o desafio é este mesmo. Vamos então criar uma tabela que faça uma correspondência entre os objetivos cognitivos e a sequência dos conteúdos. Por outro lado, ainda no processo de criação de uma ficha de uma unidade curricular, é importante demonstrar a coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem. Então vamos relembrar um pouco quais é que são os métodos de ensino que nós podemos utilizar. Podemos recorrer a métodos mais afirmativos, que podem ser expositivos ou indutivos, ou seja, afirmativos baseiam-se na transmissão do saber. O tradicional, o clássico, em que o professor se limita a expor o saber. Expõe os conhecimentos ou então ele apresenta, ou seja, demonstra. O professor é detentor do conhecimento que expõe ou demonstra, exemplifica como é que se faz. Podemos ter os métodos interrogativos, em que o professor interroga o aluno, coloca o aluno em situações problemas, em que se espera que o aluno seja capaz de ter um conhecimento e possuir da lei do geral consegue uma aplicação no particular, ou então, por aquilo que ele sabe da lei do particular, pode fazer uma generalização. Procura-se que os alunos sejam capazes de generalizar. Dou-lhe uma situação-problema, avaliam aquele problema e conseguem generalizar. Ou ao contrário, falamos sobre a lei geral e depois damos um caso prático, em que o estudante tem que refletir sobre a aplicação num caso particular. Depois os métodos ativos. Estes métodos incluem a realização de projetos, muitas vezes são feitos em grupo ou de forma individual. Pretende-se que o estudante tenha uma ação ativa nestes processos. Não podemos dizer que nenhum destes métodos é melhor ou pior do que outro. São utilizados em diferentes espaços de tempo, em diferentes ritmos, em diferentes quantidades, mediante do contexto que estamos. E nos métodos ativos há imensos. Há estratégias mais individuais ativas, como por exemplo um estudo de caso que pedimos a um aluno individualmente que desenvolva, que analise, uma composição, a crítica de um livro, definição, um diário, uma dissertação, uma demonstração, exercícios, uma apresentação, portfólio, produto, uma revisão da literatura, etc.
Estão aqui alguns exemplos que podem ser inspiradores para a definição da instrução utilizando métodos pedagógicos. Podemos ainda utilizar estratégias participativas, ou seja, em que os estudantes todos colaboram, mas se um deles não participar, não põe em causa o resultado do trabalho. Por exemplo, um dicionário partilhado. É bom que cada estudante coloque uma definição, mas se os estudantes não participarem, se for só uma pessoa, o trabalho não deixa de ser viável. E podemos utilizar então uma escrita partilhada, um mapa conceptual partilhado, uma apresentação, uma demonstração online, etc. Podemos ainda utilizar as estratégias colaborativas, mas aí sim precisamos que todo o grupo funcione. E não podemos discutir tendo apenas um estudante. É preciso haver outro estudante para se conseguir dinamizar um debate, uma argumentação, uma negociação, um diálogo de pares, um desempenho de papéis, uma entrevista, um jogo, um trabalho de grupo, normalmente com 3 elementos, a realização de projetos interdisciplinares que envolvem mais estudantes, que normalmente devem ser escolhidos pelo tutor, entre outras. Aqui estão algumas estratégias de instrução que poderão inspirar quando da definição de métodos pedagógicos. Portanto, na demonstração da coerência dos objetivos com as metodologias de ensino, poderemos ter qualquer coisa como as estratégias de ensino-aprendizagem neste curso, ou nesta unidade curricular, valorizaram a resolução de problemas, o desenvolvimento de projetos individuais e colaborativos, com grupos de estudantes em rede, com recurso às tecnologias digitais. E este cenário descentralizado e plural não inviabiliza os momentos expositivos, fossem eles conduzidos por docente nas sessões ou presenciais ou online, e também a utilização da metodologia de Flipped Classroom. A reflexão sobre o processo e o resultado das aprendizagens é operacionalizada com recurso a uma ferramenta, por exemplo, um diário de bordo, em que no final de cada lição os estudantes registam o seu entendimento em relação às interações cognitivas, de gestão, sociais e pedagógicas vivenciadas. Esta informação é partilhada por cada estudante e o professor também faz aqui um acompanhamento mais próximo do processo de aprendizagem e justifica muitas vezes eventuais adaptações ao plano previamente definido. A utilização de uma plataforma como o Moodle, há uma preocupação na criação dos espaços de interação não formal, suportados em ambientes sociais online, que enriquecem a ação comunitária, o espírito de partilha, de responsabilização sobre as criações de cada estudante, caracterizadas em diferentes expressões de pensamento. São ainda aplicadas metodologias de ensino numa perspectiva cognitivista, através de um processo dinâmico de codificação, processamento e reconhecimento de informação, construtivista, no qual é valorizado o ato de aprender por parte do estudante. As experiências de interação cognitiva online são desenvolvidas no modo individual ou em grupo, dependendo dos objetivos definidos. Por exemplo, foram ainda definidos métodos pedagógicos afirmativos, expositivos e demonstrativos, ativos, interrogativos, quer indutivos, quer dedutivos, nomeadamente pela aprendizagem por projeto, estudo de casos de aplicação dos sistemas ou num outro contexto nacional ou internacional. A planificação do desenvolvimento das competências de natureza prática foi, por exemplo, guiada pelo ciclo experimental de Kolb, em que numa primeira fase são consideradas as experiências concretas do que se faz ou vê fazer. Numa segunda fase, procura-se refletir e discutir sobre a experiência realizada, recorrendo por vezes à análise de documentos e recursos suplementares. De seguida, na tentativa de clarificar o que foi executado, procura-se a fundamentação teórica para melhorar o conceito da realidade. A fase final corresponde à descoberta da utilidade prática associada à experiência realizada. A estratégia de instrução definida, por exemplo, numa determinada unidade curricular, é ancorada num conjunto de experiências de interação cognitiva e social, descrita aos estudantes com grande detalhe para a obtenção do maior entendimento possível. A explicitação detalhada é fundamental para auxiliar os estudantes a encontrar e a desenvolver as suas competências e a atingir os objetivos. De modo a refletirmos sobre a importância na escolha das visões pedagógicas,
No reflexo na aprendizagem, sugiro a visualização deste vídeo. É importante também ter em consideração que, acima de tudo, nós lembramos muito mais aquilo que nós dizemos e que fazemos. Portanto, vamos colocar os nossos estudantes a fazer. Normalmente nós costumamos aplicar a técnica dos 30-70, ou seja, 30% do tempo em exposição e 70% na prática. Portanto, isto são só alguns referenciais e tem aqui mais alguns dados. Vamos então, como proposta de atividade, fazer o alinhamento curricular. E aqui tenho um exemplo. Nós queremos assegurar que os objetivos, as estratégias pedagógicas e os métodos de avaliação estão a operar em sintonia. É crucial conseguir um bom planeamento curricular eficaz. Por exemplo, este trabalho teve início com o processo de revisão da literatura, sobre a definição dos objetivos cognitivos, das aprendizagens, das estratégias e sobre as atuais tecnologias web. As tabelas seguintes constituem a sistematização deste processo, que pretendeu enquadrar os verbos de ação mais comuns na explicitação dos objetivos cognitivos, com estratégias pedagógicas mais referenciadas na literatura e com as ferramentas web mais conhecidas. De seguida, apresenta-se um sumário do relacionamento estabelecido entre os objetivos, atividades de aprendizagem, ferramentas nos diferentes níveis de conhecimento identificados na taxonomia de Bloom e que podem suportar percursos de aprendizagem. Portanto, é muito importante procurar este alinhamento entre os objetivos, os métodos de avaliação e as estratégias pedagógicas. E tem aqui mais um exemplo. O processo de ensino-aprendizagem combina metodologias de flipped classroom com recurso a métodos afirmativos e interrogativos e a aprendizagem ativa, suportada nas tecnologias. A metodologia utilizada revela-se coerente com os objetivos da unidade, na medida em que contribui para a aquisição de competências de natureza essencialmente prática e de aprendizagem ao longo da vida. Toda a matéria lecionada é acompanhada por conteúdos selecionados e elaborados adaptados pelo docente e disponibilizados atempadamente na plataforma da instituição, de modo a facilitar a aprendizagem e atingir os objetivos propostos. Os alunos são estimulados nas suas capacidades de pesquisa, de investigação, sugerindo que consultem a bibliografia referenciada e artigos científicos. Apenas um exemplo da demonstração da coerência. E depois, quando definimos a bibliografia, é importante termos a bibliografia comentada. Porquê é que este livro é importante? Se calhar não é o livro todo, provavelmente será apenas algum dos capítulos. É importante também.